Olá pessoal, quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é estoicismo? Mesmo que vocês não saibam, eu já vou fazer uma afirmação de cara. Estoicismo não é autoajuda. O que é ser um estoico? Tanto no sentido antigo como no sentido moderno. O que não é estoicismo e não é autoajuda? Pois é, não sei se vocês viram, quem frequenta livrarias, principalmente as livrarias físicas, talvez percebeu mais, a quantidade de livros que nos últimos anos têm sido despejados no Brasil e fora também, sobre estoicismo. Maneira estoica disso, maneira estoica daquilo, faça isso, né? Tantos conselhos estoicos e tudo mais. Parece que é um modismo hoje em dia, e quando vira modismo, essas coisas podem cair no campo da nova era e da autoajuda, realmente. Mas o estoicismo tem o seu valor, tem o seu sentido, e é isso que nós vamos falar nesse vídeo, que é sobre filosofia, mas também muito sobre espiritualidade, né? Para que possamos, assim, alertar você sobre as distorções relativas ao tema. Vocês vão saber, por exemplo, que o estoicismo tem algo a ver até com a criação da terapia cognitivo-comportamental, praticamente a menina dos olhos da psicologia moderna, entre tantas outras coisas. Vão saber muita coisa, mas também vão saber do lado tóxico de um estoicismo distorcido, um estoicismo moderno muito distorcido por alguns, que só querem ganhar dinheiro vendendo livros e fazendo fórmulas prontas, e isso não é compatível com filosofia. Filosofia não é uma receita de bolo, gente. Acho que as pessoas têm que entender isso. E há muito tempo eu estou para me pronunciar sobre essa onda de estoicismo por aí, avaliando várias obras. Óbvio que eu li obras mais antigas sobre o estoicismo, como as meditações do Marco Aurélio e outros, né? Outros livros que são do estoicismo clássico, já da minha juventude, achei muito interessantes. E, inclusive, percebi ao longo da minha vida semelhanças com o budismo. Então é outra coisa que vocês vão entender nesse vídeo, não só a conexão que o estoicismo tem com a psicologia atual, no caso especificamente a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, mas com o próprio budismo. Vejam só que interessante. Então nós temos muita coisa para ver. É um vídeo longo, é um aulão, gente, sobre estoicismo. Também vale como tal, se vocês quiserem, né? Vai ajudar muito, muito mesmo a vocês entenderem isso. E como que essas distorções fazem um péssimo serviço à história, à filosofia e à espiritualidade em geral. Ok? Dito isso, podemos iniciar, gente. Há muitos livros contemporâneos que citam, né, ou pelo menos se não são totalmente sobre o assunto, que citam o estoicismo, por exemplo, o obstáculo é o caminho, o ego é seu inimigo, a quietude é chave, todos de Ryan Holiday. Ainda tem o Estoicismo Hoje, do Patrick Usher, Mais Sêneca, Menos Prozac, do Clay Newman. Sêneca é um dos estoicos, né? As Consolações da Filosofia, do Alain de Botton, Antifrágil, do Nassim Taleb, Coragem sob Fogo, de James Stockdale, e até o Pense como um Imperador, do Donald Robertson, que tem uma parte sobre estoicismo. Mas só para vocês terem uma ideia, numa lista que eu catei dos melhores livros sobre estoicismo para 2025, vejam só os títulos que foram considerados. Eu estou falando isso antes de falar o que é, gente, só para vocês terem uma ideia do que talvez tenham visto por aí nas livrarias, ou até já tenham lido e não tinham se dado conta. Box Grandes Mestres do Estoicismo, Um Café com Sêneca, um guia estoico para a arte de viver, Lições de um estoico usando a filosofia antiga para viver bem no mundo moderno, Estoicismo Guia Definitivo, O Pequeno Manual Estoico, Ser Estoico Eterno Aprendiz, A Vida dos Estoicos, a Arte de Viver, de Zenão a Marco Aurélio, O Estoicismo Hoje, que vai ser do estoicismo moderno, Mais Sêneca, Menos Prozac, que eu já tinha citado antes, Para Entender o Estoicismo, a Arte do Bem Viver da Filosofia Estoica para encontrar resiliência emocional e positividade na vida diária. Pois é.
Esse último já delata que corremos o risco de cair na positividade tóxica e até na resiliência tóxica, gente, se a gente não se cuidar com relação a esse estoicismo moderno. Mas para que não pareça que eu estou falando grego, embora eles fossem gregos e romanos na sua maioria, né? Bom, vamos direto para o tema, o que é o estoicismo? Vamos lá? Mas eu tenho que mostrar para vocês algumas figuras relacionadas a ele, enquanto eu vou falando aqui também. Este é Zenão de Cítio, o primeiro, o criador, né, do estoicismo, que foi chamado zenonismo no início, mas eles não gostaram. Seu discípulo fiel, né, o terceiro deles, os chefes da escola, o Crisipo de Solis. Vamos começar por eles enquanto eu leio aqui alguma coisa. Então, o estoicismo, ele é uma escola de filosofia helenística que floresceu na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Então, foi da Grécia para Roma, né? Os estoicos acreditavam no quê, gente? Que a prática da virtude era suficiente para alcançar a eudaimonia, uma vida bem vivida. Já vou explicar o que é esse termo também, que às vezes é meio complicado, né, de se entender. Os estoicos identificaram o caminho para alcançá-lo com uma vida praticando as 4 virtudes na vida cotidiana. Que virtudes são essas? A sabedoria, a coragem, a temperança, ou também chamada moderação, e justiça. E vivendo de acordo com a natureza. Então essa escola, né, foi fundada na antiga Ágora de Atenas por Zenão de Cítio, esse que está aparecendo aí, por volta do ano 300 anos antes de Cristo. 300 antes de Cristo. Então a ideia era alcançar um estado chamado eudaimonia. Mas o que é isso, né? Vou explicar um pouquinho. Eudaimonia ou eudemonia para alguns, derivado de palavras gregas, né? Eudaimon, feliz, de eu, bem, e daimon, significando o estado de ser habitado por um daimon do bem, ou seja, um espírito inspirador, e corresponderia ao conceito de felicidade ou ao estado de plenitude do ser. Então, alguém que está habitado por um daimon do bem, bem orientado, digamos assim, espiritualmente também falando, poderia chegar a essa felicidade que é o daimonia. No entanto, essas traduções têm sido criticadas como imprecisas também, né? Por esse motivo, o termo eudaimonia geralmente não é traduzido na literatura especializada sobre a antiguidade. Fica assim mesmo, sem tradução, né? Muitos lexicógrafos consideram eudemonia e eudemonismo como equivalentes, enquanto outros fazem a distinção entre os dois termos, entendendo eudemonia como felicidade ou bem-estar, né, de onde vem a eudaimonia, e eudemonismo como a doutrina moral, segundo a qual a busca da felicidade é natural para o homem, devendo, portanto, condicionar todas as suas ações. E o nome estoicismo, né, que raramente alguém explica, deriva de stoa poikile, né, que é uma expressão, vem lá no grego clássico, poikile stoa, que quer dizer pórtico pintado. Sim, pórtico pintado. E era o quê? Uma colunata decorada com cenas de batalhas míticas e históricas no lado norte da Ágora de Atenas, onde o Zenão de Cítio e seus seguidores se reuniam para discutir suas ideias, isso perto do final do século IV a.C. Ao contrário dos epicuristas, Zenão optou por ensinar sua filosofia num espaço público, que era comum na Grécia Antiga, né? O estoicismo era originalmente conhecido como zenonismo, no entanto esse nome foi logo abandonado, muito mais provável que os estoicos não considerassem seus fundadores perfeitamente sábios, e aí evitando que a filosofia se tornasse um culto de personalidade. Então eles evitaram esse tipo de coisa, né? Vou mostrar mais 2 indivíduos que estão relacionados aqui com isso, agora da turma romana, né? O Sêneca, um estoico que foi conselheiro de Nero, gente, para quem não sabe, famoso Sêneca foi conselheiro de Nero e era estoico. E um outro muito famoso que é o imperador Marco Aurélio, que tem as meditações dele, né? São coisas do pensamento estoico, né? Ao lado da ética de Aristóteles, a tradição estoica constitui uma das principais abordagens fundadoras da chamada ética das virtudes.
Os estoicos são especialmente conhecidos por ensinar que a virtude é o único bem para os seres humanos e que as coisas externas, como a saúde, a riqueza e o prazer, não são boas ou más em si mesmas, ou seja, adiáfora, mas têm valor como material para a virtude agir sobre. Muitos estoicos, como o Sêneca e o Epíteto, enfatizaram que, como a virtude é suficiente para a felicidade, um sábio seria emocionalmente resiliente ao infortúnio, digamos assim, aceitando o infortúnio dentro do possível se ele não puder mudar a situação, né, digamos assim. O que é essa ética das virtudes, por sinal, dando uma explicação a mais, também chamada ética aretaica, que vem do grego arete, que quer dizer virtude, né? São teorias éticas, normativas, que enfatizam virtudes da mente, caráter e senso de honestidade. Os eticistas da virtude, né, a virtude, como são chamados esses filósofos, discutem a natureza e a definição de virtudes e outros problemas relacionados que enfocam as consequências da ação. Estes incluem como as virtudes são adquiridas, como elas são aplicadas em vários contextos da vida real e se elas estão enraizadas em uma natureza humana universal ou em uma pluralidade de culturas. Os principais conceitos da tradição ocidental derivam da filosofia grega antiga. Essas teorias incluem arete, que é a excelência ou a virtude, phronesis, que é a sabedoria prática ou moral, e eudaimonia, que é o florescimento, digamos assim, né? Ok. Muito bem, gente. Assim já estamos começando a entender um pouco, né, do que seria essa filosofia. Sempre nos livros tem essa cara, né, que geralmente é ou do Marco Aurélio ou do Zenão, que eles querem representar, né. Os estoicos também sustentam que certas emoções destrutivas resultam de erros de julgamento e acreditam que as pessoas deveriam ter como objetivo manter uma vontade chamada prohairesis, que estivesse de acordo com a natureza. Por causa disso, né, os estoicos pensavam que a melhor indicação da filosofia de um indivíduo não era o que a pessoa dizia, mas como ela se comportava. É a famosa questão da coerência, né, que as palavras devam ser referendadas pelas ações, gente. Que é, inclusive, na minha opinião, um conselho muito útil, muito pertinente, sim. Para viver uma vida boa era preciso compreender as regras da ordem natural, visto que acreditavam que tudo estava enraizado na natureza. O estoicismo floresceu em todo o mundo romano e grego até o século III d.C., e entre os seus adeptos então estava o imperador Marco Aurélio, que eu mostrei aqui um busto dele agora há pouco. O estoicismo experienciou um declínio assim que o cristianismo se tornou a religião oficial, né, no século IV. Todas as escolas filosóficas foram proibidas em 529 d.C. por ordem do imperador, tinha que ser ele, né? Justiniano, em razão de suas características pagãs, contrárias aos preceitos da fé cristã já então dominante. Desde então, viu um renascimento lá na Renascença chamado neo-estoicismo, que é de base cristã, por incrível que pareça, foi proibido pelo cristianismo e depois foi retomado, e também na era contemporânea chamado estoicismo moderno. Então nós podemos dizer, gente, que há 3 fases do estoicismo. Uma, né, que vai então do final do século IV a.C. até, digamos, 529, que é o estoicismo mais antigo, né, o estoicismo em si. Depois o neo-estoicismo, lá pelo período da Renascença, e na era contemporânea chamado estoicismo moderno. Eu vou falar um pouquinho do neo-estoicismo também, daqui a pouco, até para entrar no estoicismo moderno e vocês entenderem as diferenças, exatamente porque se a gente faz confusão, né, essa é uma das causas de vários tipos de distorções que a gente tem percebido aí. Ok. Mas uma coisa importante da gente colocar para que esse vídeo faça sentido para vocês, né, é exatamente quais são os princípios estoicos. Tem 3 pontos importantes aí. Primeiro tem a ver com a dicotomia do controle, que é um dos princípios do estoicismo, né, que é a gente entender o que você pode controlar e o que não pode. Né? O que você pode controlar são os seus pensamentos e ações. E o que você não pode controlar muitas vezes são os eventos externos.
Então eu controlo o que eu penso, as minhas ações, mas não controlo eventos externos, dependendo do tipo de evento externo, né? Essa é a dicotomia do controle. Ah, Paulo, mas nem sempre os eventos externos vão ser incontroláveis, a gente pode lutar por isso. Sim, o estoicismo não desconsidera isso. Até porque não fazer nada para mudar o externo já seria algo mais tóxico, e não é isso. Porque o estoicismo tem como um dos seus princípios coragem. Então, se ele tem como um dos seus princípios coragem, não querer mudar seria covardia. Então não é isso. Não é isso que se está colocando. E que você pode controlar seus pensamentos também nem sempre é verdade, por várias questões que hoje a pesquisa de saúde mental comprova, e não estou falando que isso só vale para pessoas que tenham algum CID, de alguma doença mental e tudo. Todo ser humano padece de momentos em que seus pensamentos não são controláveis, o que também temos que dar um desconto aqui, porque essas coisas não eram realmente conhecidas naquela época. Outro princípio básico ali é a virtude como caminho para a felicidade, que é focando em cultivar virtudes como sabedoria, justiça, coragem e a temperança para uma vida plena. Isso é um estoico. E viver no momento presente, que é algo também comum no budismo, né? Minimizando o estresse, focando no que você pode fazer agora, em vez de se debruçar sobre o passado ou se preocupar com o futuro. Isso é incrivelmente budista, pelo menos uns 200 anos depois do Buda, né? Que nasce o estoicismo. Então tem semelhanças gritantes que eu vou mostrar assim, uma por uma depois, né? Então os estoicos forneceram um relato unificado do mundo, construído a partir de ideias de lógica, física, monista e ética naturalista. Destes, eles enfatizaram a ética como foco principal do conhecimento humano, embora suas teorias lógicas fossem de maior interesse para os filósofos posteriores. O estoicismo ensina o desenvolvimento do autocontrole como meio de superar emoções destrutivas. O Buda ensinava a meditação para isso, e a observação, e mindfulness e tudo mais. A filosofia sustenta que tornar-se um pensador claro e imparcial permite compreender a razão universal, o logos. O aspecto principal do estoicismo envolve melhoria do bem-estar ético e moral do indivíduo. A virtude consiste numa vontade que está de acordo com a natureza. Subentende-se entendermos como é a natureza, né? E não havia a ciência que nós temos hoje, mas no momento que entendemos a natureza, sabemos como as coisas se comportam, né? Esse princípio também se aplica ao domínio das relações interpessoais. Estar livre da raiva, da inveja e do ciúme é aceitar até mesmo os escravos como iguais aos outros homens, porque todos os homens são produtos da natureza. Aliás, nesse sentido, o estoicismo é uma das poucas situações entre religião e filosofia humana em que se propôs aceitar os escravos como iguais a todos os outros, né? O Buda já tinha feito isso também, né, 2.500 anos atrás, aceitando os párias entre seus discípulos e tudo mais. Então, algumas filosofias ainda conseguiram perceber a grande vergonha que foi a escravização de pessoas ao longo da história. A Bíblia não percebeu isso. Na Bíblia não há um único trecho que diz não tenham escravos, escravos são iguais a todo mundo. Não é assim. Então é bem complicado, né? A ética estoica, ela defende uma perspectiva que podemos considerar determinística, gente. Em relação àqueles que carecem de virtude estoica, Cleantes, um estoico, né, uma vez opinou que o homem mau é como um cão amarrado a uma carroça e compelido a ir aonde quer que ela vá. Um estoico virtuoso, por outro lado, alteraria sua vontade para se adequar ao mundo e permaneceria, nas palavras de Epíteto, um grande estoico, doente e ainda assim feliz, em perigo e ainda assim feliz, morrendo e ainda assim feliz, no exílio e feliz, em desgraça e feliz, postulando assim uma vontade individual completamente autônoma e ao mesmo tempo um universo que é um todo único rigidamente determinista. Esse ponto de vista foi mais tarde descrito como panteísmo clássico e foi adotado por ninguém menos, gente, do que aquele filósofo holandês, o Baruch Spinoza. Pois é, incrível, influenciou Spinoza também. Então seria essa capacidade resiliente nas maiores desgraças, né, conseguir de alguma forma se manter feliz. Claro, como eu digo, fica-se bem num limite
entre o que poderíamos dizer que é saudável e alguma coisa tóxica, né? Então temos que ter esse cuidado. A superficialidade disso é que é o problema, gente. Né? Sempre tem que se ter esse cuidado. Falando um pouco da lógica aí. Diodoro Cronos, que foi um dos professores de Zenão, é considerado o filósofo que primeiro introduziu e desenvolveu uma abordagem da lógica, agora conhecida como lógica proposicional, que se baseia em declarações ou proposições em vez de termos, diferindo muito daquela lógica de Aristóteles. E os estoicos sustentavam que todos os seres, embora nem todas as coisas, são materiais. Além dos seres existentes, admitiam 4 incorpóreos, que são o tempo, o lugar, o vazio e o dizível, aquilo que é dizível, que pode ser dito. Né? Eles eram considerados apenas subsistentes, enquanto tal estatuto era negado aos universais. Assim aceitaram a ideia de Anaxágoras, tal como Aristóteles, de que se um objeto é quente, é porque alguma parte de um corpo térmico universal entrou no objeto. Mas, ao contrário de Aristóteles, ampliaram a ideia para abranger todos os acidentes. Assim, se um objeto for vermelho, será porque alguma parte de um corpo vermelho universal entrou no objeto. E aí, nisso, os estoicos afirmavam que haviam 4 categorias. Quais seriam elas? Uma chamada substância, ou hipokímenon, né, a matéria primária, hipokímenon, substância sem forma, né, da qual as coisas são feitas. Né? Então, essa é a primeira coisa, a substância, hipokímenon. Depois, a qualidade, poion, né, que é a forma como a matéria é organizada. Então, existe a matéria e existe a forma como ela é organizada para formar um objeto individual. Isso é a qualidade. Então, na física estoica, o ingrediente físico, né, pneuma, ar ou respiração, que informa o assunto. Também a terceira categoria se chama de alguma forma disposto, ou pós-exon. O que são? São as características particulares não presentes no objeto, como tamanho, forma, ação, postura, né, que não são presentes no objeto, mas que tem a ver com algo que todos os outros objetos podem ter mesmo tamanho, mesmo formato, né, mas serem diferentes de substância. E a quarta categoria é de alguma forma disposto em relação a algo, ou seja, pros, ti, tos, exon, que são as características relacionadas a outros fenômenos, como a posição de um objeto no tempo, no espaço, em relação a outros objetos. Essas são as 4 categorias. Né? Então, os estoicos delinearam que as nossas próprias ações, pensamentos e reações estão sob o nosso controle. O parágrafo de abertura do Enchiridion de Epíteto, um filósofo, né, estoico, declara as categorias como: algumas coisas no mundo dependem de nós, enquanto outras não. Dependem de nós as nossas faculdades de julgamento, motivação, desejo e aversão. Em suma, o que quer que seja da nossa responsabilidade. Essa é a questão. Bom, vamos falar um pouquinho da epistemologia, né, estoica aqui. Os estoicos propuseram que o conhecimento pode ser alcançado através do uso da razão. A verdade pode ser distinguida da falácia, mesmo que na prática apenas uma aproximação possa ser feita. Segundo os estoicos, os sentidos recebem constantemente sensações, pulsações que passam dos objetos através dos sentidos para a mente, onde deixam uma impressão na imaginação, em grego, phantasiae, que é uma impressão que surge da mente, então isso era chamada de fantasma, né? A ideia dessa palavra. Então, a mente tem a capacidade de julgar, ou synkatathesis, né? A mente então tem essa capacidade de julgar, aproveitar ou rejeitar uma impressão, permitindo-lhe distinguir uma representação verdadeira da realidade de uma que é falsa. Algumas impressões podem ser aceitas imediatamente, mas outras podem alcançar apenas graus variados de aproximação hesitante, que podem ser rotuladas como crença ou opinião, doxa, né, em grego. É somente através da razão que obtemos compreensão e convicção claras, catalepsis. O conhecimento certo e verdadeiro, episteme, que daí vem epistemologia, alcançável pelo sábio estoico,
só pode ser alcançado verificando a convicção com a experiência dos seus pares e o julgamento coletivo da humanidade. Isso vem da filosofia e foi parar na ciência, né, gente? Se vocês estão percebendo bem a situação. Aí falando como eles entendiam a física, né, nesse sentido. Segundo os estoicos, o universo é uma substância material de raciocínio, logos, que foi dividida em duas classes, a ativa e a passiva. A substância passiva é a matéria, que permanece indolente, uma substância pronta para qualquer uso, mas que certamente permanecerá desempregada se ninguém a colocar em movimento. E a substância ativa, para eles, é um éter inteligente ou um fogo primordial, também poderia ser chamado, que atua sobre a matéria passiva. Podemos dizer que é uma energia hoje sobre a matéria, se vocês quiserem, né? Tudo está sujeito às leis do destino, pois o universo age de acordo com a sua própria natureza e com a natureza da matéria passiva que governa. As almas dos humanos e dos animais são emanações desse fogo primordial e estão da mesma forma sujeitas ao destino. As almas individuais são perecíveis por natureza e podem ser transmutadas e difundidas, assumindo uma natureza ígnea ao serem recebidas na razão seminal, ou logos spermáticos do universo, né? Visto que a razão correta é a base da humanidade e do universo, né? Mas é interessante colocar também que a teologia, digamos, estoica, né, ela acaba sendo, de certa maneira, um panteísmo fatalista e naturalista. Deus nunca é totalmente transcendente, mas sempre imanente e identificado com a natureza. As religiões abraâmicas personalizam Deus como uma entidade criadora do mundo, né? Mas o estoicismo iguala a Deus à totalidade do universo. Deus igual à totalidade do universo. Que, aliás, para mim, Paulo, é uma concepção de Deus que eu poderia perfeitamente aceitar sem maiores dificuldades. E não é à toa que Baruch Spinoza, que disse que, né, aquela sua definição de Deus, que o Einstein disse que o único Deus que ele acreditava era o Deus de Spinoza, se inspirou também no estoicismo para suas ideias, né? Segundo a cosmologia estoica, que é muito semelhante à concepção hindu de existência, não há início absoluto do tempo, pois é considerado infinito e cíclico. Aliás, o budismo corrobora dessa mesma crença aí, né? Ele partilha dessa mesma crença indiana, né? Da mesma forma, o espaço e o universo não têm começo nem fim, mas são cíclicos. E o budismo pegou essa visão, né, do hinduísmo como um todo, né, em 100%. O universo atual é uma fase do ciclo atual, precedida por um número infinito de universos fadados a serem destruídos, ekpirosis, conflagração, né, ou ekpirose, podemos dizer assim, né, e recriados novamente daí, né, que é a mesma ideia dos indianos, e a serem seguidos por um outro número infinito de universos. É a visão dos indianos, é a visão dos budistas, é a visão dos estoicos, é a visão de muitos modernos de uma ciência mais alternativa. É bem interessante se ver dessa forma aí, né? O estoicismo considera toda a existência como cíclica, o cosmos como eternamente autocriador e autodestrutivo. Tem a ver isso com o mito do eterno retorno, gente. Eu, particularmente, posso dizer para vocês que tenho isso como crença, assim, na minha vida. Até o momento é o que eu tenho de mais elaborado sobre isso também. O que me aproxima dos estoicos, pelo menos nesse ponto aqui, né? O estoicismo não postula um começo ou fim para o universo. O próprio budismo também não, né? Segundo os estoicos, o Logos era a razão ativa, ou anima mundi, a alma do mundo, que permeia e anima todo o universo. Foi concebido como material e geralmente é identificado com Deus ou com a natureza. Os estoicos também se referiam à razão seminal, né, o logos spermáticos, ou a lei da geração no universo, que era o princípio da razão ativa atuando na matéria inanimada. Cada ser humano também possui uma porção do Logos divino, que é o fogo primordial, e a razão que controla e sustenta o universo. Mas o que interessa realmente mostrar para vocês é como era a noção de ética dentro do estoicismo. O fundamento da ética estoica é que o bem reside no próprio estado da alma, na sabedoria e no autocontrole. É preciso, portanto, se esforçar para estar livre das paixões.
Para os estoicos, então, a razão significava usar a lógica e compreender os processos da natureza. Ok, o logos, ou a razão universal, inerente a todas as coisas. Mas a palavra grega pathos, que é da onde vem paixão, né, era, da onde vem patológico também, era um termo abrangente, que indicava uma imposição que alguém sofria. Então a patologia, uma doença, na visão médica, é uma imposição que alguém sofre. No caso, a doença, que vem por imposição, digamos assim, do destino. Essa é a ideia do pathos. E a paixão também seria uma condição que o ser humano sente incontrolável, que, portanto, também é uma imposição que ele sofre. Então é nesse sentido que eles entendiam. Os estoicos usaram a palavra para discutir muitas emoções comuns, como raiva, medo, alegria excessiva, né? Então, nesse sentido, uma paixão é uma força perturbadora e enganadora na mente, que ocorre devido a uma falha em raciocinar corretamente. Essa é a visão que eles tinham. Podemos ter outras explicações até na psicologia hoje, mas era a visão que eles tinham. Para o estoico Crisipo, que eu já mostrei também o busto dele aí, as paixões são julgamentos avaliativos. Uma pessoa que experiencia tal emoção valorizou incorretamente uma coisa indiferente. Uma falha de julgamento, alguma falsa noção do bem ou do mal está na raiz de cada paixão. Faz sentido? Faz. Em muitos casos faz. No caso das paixões dos fanáticos ideológicos, às vezes alguma falsa noção do bem e do mal pode realmente levar a certas paixões bem perigosas, né, gente? Dá para considerar assim. O julgamento incorreto quanto a um bem presente dá origem ao deleite, enquanto que a luxúria é uma estimativa errada sobre o futuro. Imaginações irreais do mal causam angústia no presente ou medo no futuro. Essa era a visão. Então, o estoico ideal, em vez disso, né, ele mediria as coisas pelo seu valor real, veria que as paixões não são naturais nesse sentido, ou pelo menos que são incomodativas, né? Estar livre das paixões, então, ali é ter uma felicidade autossuficiente, que seria então a noção de eudaimonia. No budismo, estar livre das paixões, entre outras coisas, leva ao estado de nirvana, sem amarras, né? Não haveria nada a temer, pois a irracionalidade é o único mal. Não há motivo para raiva, pois os outros não podem prejudicá-lo. Dentro da sua consciência, se quer dizer, né? É nesse sentido. Falando um pouco mais das paixões aí, né? Os estoicos, eles organizaram as paixões em 4 categorias: angústia, prazer, medo e luxúria. Tem um relato dessas definições estoicas das paixões, ela aparece num tratado chamado On Passions, de Pseudo-Andrônicos, que explica melhor um pouco de cada uma delas. Angústia, lupe, é uma contração irracional, ou uma nova opinião de que algo mal está presente, na qual as pessoas acham correto estarem deprimidas. Medo, phobos, né? Uma aversão irracional ou evitamento de um perigo esperado. Luxúria, epitúmia, um desejo irracional ou busca de um bem esperado, mas na realidade ruim. E prazer, hedonê, de onde vem hedonismo, né? Um inchaço irracional ou uma nova opinião de que algo bom está presente, na qual as pessoas acham correto ficarem eufóricas, né? Digamos, é uma aposta forte demais, né? Digamos assim. Duas dessas paixões, a angústia e o prazer, se referem a emoções atualmente presentes. São sempre emoções presentes. Eu estou angustiado, eu sinto prazer. E 2 dessas, o medo e a luxúria, se referem a emoções direcionadas para o futuro. O medo é do futuro, não do passado, né? A busca de um bem esperado, mas na realidade ruim, também é para o futuro. Está buscando algo e não para o passado. Então, assim, existem apenas 2 estados direcionados à perspectiva do bem e do mal, mas subdivididos quanto ao fato de serem presentes ou futuros. Numerosas subdivisões da mesma classe foram colocadas sob o título de paixões separadas, mas que estão conectadas. Bom, quais as paixões que estão conectadas à angústia nessas visões deles? A inveja, a própria rivalidade, porque ela vem da angústia, o ciúme vem de angústia, a compaixão, mas aqui no sentido de pena, né? Também viria dessa angústia, não é a compaixão budista, né, que é a grande compaixão. A ansiedade viria da angústia, pranto, tristeza, perturbação, o próprio luto, o lamento, a depressão, a vexação e o desânimo. É uma angústia. Aí vocês podem dizer, mas a depressão hoje sabe que tem causas muitas vezes neurológicas, sim, mas não deixa de ser uma angústia por causa disso. Ok? E o medo?
O que está relacionado ao medo são lentidão, vergonha, medo, timidez, consternação, pusilanimidade, perplexidade, a própria modéstia. Modéstia demais é medo, gente, sim. Falsa humildade, na minha opinião, né? A luxúria tem a ver com raiva, fúria, ódio, inimizade, ira, ganância e até a saudade em si. E o prazer, malícia, arrebatamento e até a ostentação. Essas são as classificações que vêm nas obras estoicas ao longo da história, né? O sábio, né, Sófos, é alguém livre das paixões, apateia. Em vez disso, o sábio experiencia bons sentimentos, eupateia, que são lúcidos. Esses impulsos emocionais não são excessivos, mas também não são emoções diminuídas. Ao invés disso, são as emoções racionais corretas. Os estoicos listavam os bons sentimentos sob os títulos de alegria, desejo e cautela. Chara, bulesis, elabeia, ou elabia, né? Assim, se estiver presente algo que seja um bem genuíno, então a pessoa sábia experiencia uma elevação na alma, alegria, né? Os estoicos também subdividiram os bons sentimentos, assim como fizeram as divisões dos maus, né? A alegria tem a ver com prazer, alegria, bom ânimo. O desejo tem a ver, no positivo, né, com boa intenção, boa vontade, acolhimento, carinho, amor está ali. Então são os sentimentos superiores, né? E o cuidado com vergonha moral e reverência, nesse sentido. Mas vamos falar um pouquinho também do que seria a filosofia social, né, do estoicismo clássico, hein, antes de entrar nos mais recentes. Uma característica distintiva do estoicismo é o seu cosmopolitismo. Sim, todas as pessoas seriam manifestações do espírito universal único e deveriam, de acordo com os filósofos estoicos, em amor fraternal, ajudarem-se uns aos outros de maneira eficaz. Que maravilha, só que não é assim no mundo, né, gente? Pois é. Nos discursos de Epíteto, né, ele comenta sobre a relação do ser humano com o mundo. Ele diz o seguinte: cada ser humano é primeiro um cidadão da sua comunidade, mas também é membro da grande cidade dos homens e deuses. Esse sentimento ecoa o de Diógenes de Sinope, que disse: eu não sou nem ateniense nem coríntio, mas um cidadão do mundo. Eu sempre afirmo isso também, então nesse sentido eu sou bem estoico, gente. Os estoicos da época promoviam a ideia de que as diferenças externas, como status e riqueza, não são importantes nas relações sociais. Então eles não eram meritocráticos e não faziam essa luta de classes. Em vez disso, advogavam a irmandade da humanidade e a natural igualdade do ser humano. Maravilha, né? O estoicismo tornou-se a mais influente escola do mundo greco-romano e produziu uma grande quantidade de escritores e personalidades de renome, como Catão, o Jovem e o Epíteto, né? Em particular, os estoicos eram notados pela sua defesa à clemência aos escravos. Sêneca exortava, por exemplo: lembra-te com simpatia de que aquele a quem chamas de escravo veio da mesma origem, os mesmos céus lhe sorriem, e em iguais termos contigo respira, vive e morre. Imagina se a própria Bíblia tivesse um texto assim falando da relação com os escravos, né? Que maravilha, como seria diferente. Mas infelizmente a Bíblia não tem um trecho dessa natureza saindo da boca de Deus. Só para constar, gente, né? Eu só quero fazer um adendo aqui ainda nessa parte, né, sobre as semelhanças e as diferenças, claro que também tem, entre o budismo e o estoicismo, porque elas são realmente muito evidentes, não tem como se escapar dessa ideia, né? São muito evidentes essas conexões. Na realidade, o budismo e o estoicismo são duas tradições filosóficas e espirituais que, apesar das origens distintas, né, o budismo na Índia do século VI, o estoicismo na Grécia no século III a.C., 6 a.C., 3 a.C., compartilham notáveis semelhanças nas suas concepções sobre a vida, o sofrimento, a busca pela sabedoria. Ao mesmo tempo, tem suas diferenças fundamentais, né, que nós vamos ver aqui, porque refletem influências culturais e metafísicas de cada tradição. Vamos lá, vamos começar pelas semelhanças aqui, que eu escolhi 5 em especial, entre budismo e estoicismo. A primeira delas é a aceitação do destino e da impermanência. Tanto o budismo quanto o estoicismo
enfatizam a aceitação da realidade como ela é, sem apego ou resistência. No budismo, isso se expressa na ideia da impermanência, anicca, né? Segundo a qual tudo está em constante mudança e nada muda, nada dura para sempre. Já lá no estoicismo, encontramos um conceito chamado amor fati, ou seja, o amor ao destino, o amor ao fato, fado, né, o fato, ao destino, que sugere que devemos aceitar serenamente tudo o que acontece, pois faz parte da ordem natural das coisas. Não significa que nós não tentamos mudar o que é possível, gente. É isso que eu estou querendo colocar, a diferença entre uma visão tóxica e uma visão adequada disso. Significa que se a pessoa simplesmente não quer mudar nada porque acha que isso é amor fati ou é anicca, para quem for budista, está totalmente equivocado. Essa é uma das distorções mais comuns hoje em dia. Então essa é a questão, primeira semelhança. Segunda é a superação do sofrimento. Ambas as filosofias buscam a superação do sofrimento humano. No budismo, o sofrimento, né, dukkha, é causado pelo apego e pelo desejo insaciável, sendo superado pelo caminho óctuplo, né? No estoicismo, o sofrimento vem de julgamentos equivocados sobre a realidade e pode ser mitigado ao focar apenas no que está sob nosso controle, lembrando da dicotomia do controle que eu falei antes, né? Outra semelhança, autodisciplina e controle das emoções. O budismo ensina a serenidade por meio da meditação, da atenção plena, o mindfulness. E o estoicismo propõe o autocontrole pelo uso da razão para moderar emoções destrutivas como raiva e medo. Ambos os sistemas enfatizam a necessidade de não reagir impulsivamente aos eventos externos. Isso é super importante, gente. Outra semelhança é a busca pela sabedoria como guia de vida. Tanto estoicos quanto budistas veem a sabedoria como caminho para uma vida plena. No budismo, essa sabedoria envolve a compreensão da realidade tal como é e a prática da compaixão. No estoicismo, sabedoria é a capacidade de distinguir entre o que pode e o que não pode ser controlado. E a última semelhança é o viver no presente. Ambas as filosofias enfatizam a importância de viver no presente, sem se prender ao passado ou temer o futuro. Essa é bem gritante a semelhança. Então, no budismo, isso se dá pela prática da atenção plena, e no estoicismo, Marco Aurélio, imperador romano, né, aconselha que devemos concentrar nossas energias no momento presente, pois o passado já se foi e o futuro ainda não chegou. Tem palavras do Buda textuais praticamente iguais a isso. Mas tem algumas diferenças também que eu quero pontuar aqui entre estoicismo e budismo. A primeira delas é metafísica e natureza da realidade. O budismo tem uma visão mais elaborada sobre a natureza da realidade, que inclui conceitos como renascimento, karma, que não tem no estoicismo, né? Mas o estoicismo é mais materialista mesmo, mas também panteísta, vendo o universo como regido por uma razão divina chamada Logos, sem uma concepção de reencarnação. E essa razão divina também não é um Deus pessoal, gente, como no cristianismo. É um panteísmo, como foi dito, mas não há um Deus pessoal como no cristianismo, por exemplo. É bem diferente disso. Outra diferença é a compaixão versus a virtude como centralidade. O budismo enfatiza a compaixão e o desapego como centrais para a iluminação, ok, mas o estoicismo coloca a virtude, especialmente a coragem, a sabedoria, a justiça como o mais importante na vida. Outra diferença é o objetivo final. No budismo, o objetivo final é atingir o nirvana, um estado de libertação do ciclo de renascimentos e do próprio sofrimento, né? No estoicismo, o objetivo é atingir eudaimonia, que eu expliquei já no início do vídeo, que é uma vida de acordo com a razão e a natureza, sendo virtuoso independentemente das circunstâncias externas. Um certo grau de equanimidade, tranquilidade, aconteça o que acontecer, digamos assim, né? Outra diferença é a relação com o destino e a vontade. Para os estoicos, o destino é determinado pelo Logos e devemos aceitá-lo com serenidade. No budismo, porque ele é determinístico, né? No budismo, há uma maior ênfase na ação individual e no karma, onde nossas escolhas influenciam nossas experiências futuras. Então, não chega a ser determinista, mas o karma atrapalha, né? E a última diferença é a visão sobre emoções. O estoicismo busca minimizar emoções intensas para evitar o sofrimento, e o budismo ali há um foco na transformação das emoções negativas em qualidades positivas, como a compaixão e a equanimidade. Ok. Agora que eu já dei essa
introdução, né, sobre o estoicismo na sua forma clássica. Esses 44 minutos iniciais foi para isso. Agora nós vamos partir para o estoicismo moderno, esse que tem aparecido nos livros que eu falei antes, que facilmente, se vocês colocarem nos buscadores, navegadores aí de busca, de pesquisa, vocês vão conseguir, né, Google e outros, encontrar um monte de livros. Em português já tem muitos, né? E agora vamos ver as diferenças que isso tudo, né, tem em relação ao que eu falei até aqui. Mas para falar do estoicismo moderno, eu quero nem falar 2 parágrafos sobre o neo-estoicismo, que é a sua forma medieval, né? O neo-estoicismo, né, não esquecem que em 529 o estoicismo clássico foi proibido pelo cristianismo, né? Na época do Justiniano, como eu falei. Mas aí veio o neo-estoicismo mais adiante, que foi um movimento filosófico renascentista, um sincretismo entre o estoicismo e o cristianismo. Teve como figura proeminente o humanista flamengo Justo Lipsio, que em 1584 apresentou os princípios do movimento na sua obra De Constância, um diálogo entre Lipsio e seu amigo Charles de Lange. O neo-estoicismo é uma filosofia prática que afirma que a regra básica de uma boa vida é a de que o ser humano não se deve submeter às paixões, mas sim a Deus, né? Naquela forma do cristianismo, né? Não na forma estoica original. E aí reconhece 4 paixões, nesse caso, que deveriam ser, né, superadas, digamos assim. A ganância, a felicidade, o medo e o pesar. Até a felicidade, nisso ele se diferencia muito da forma antiga, né? Apesar do ser humano possuir livre-arbítrio, tudo o que acontece está sob o controle de Deus e tende finalmente para o bem. Então, por isso que até a busca da felicidade deveria ser evitada. Tem que falar isso para os pastores, né? Porque eles vão dizer isso para os seus fiéis, mas ao mesmo tempo eles buscam a felicidade do vil metal, né? Quem cumpre essa regra é livre, pois não é subjugado pelos instintos. Também é sereno porque todos os prazeres materiais e sofrimentos são irrelevantes para ele. Enfim, é espiritualmente feliz porque vive próximo de Deus. É meio como viver de luz, né, gente? Nessa visão aqui, me desculpe, mas para mim não serve. E aí, podemos ir sim para o que seria o estoicismo moderno, digamos assim, que agora que vai vir para a nossa época e vamos poder fazer daqui a pouco as nossas críticas, né? O moderno uso do termo estoico é pessoa que reprime sentimentos ou suporta pacientemente. Essa visão moderna da palavra, quando eu digo alguém é estoico, um pensamento estoico, comportamento estoico, né? O renascimento do estoicismo no século XX pode ser atribuído à publicação da Problems in Stoicism por A. Long em 1971 e também como parte da onda de interesse na ética das virtudes no final do século XX. Eu falei há pouco que era a ética das virtudes, né? O estoicismo contemporâneo se baseia no aumento do final do século XX, início do século XXI, nas publicações de trabalhos acadêmicos sobre o estoicismo antigo. Esses trabalhos é que deram origem depois aos livros mais populares e foi cair lá naquela porcaria da autoajuda e até dos coaching, gente. Aí foi batido no liquidificador, né, da autoajuda, moído no processador do coach. Aí vocês imaginam a desgraça que foi, né? A filosofia estoica foi a inspiração filosófica original para a psicoterapia cognitiva moderna, particularmente mediada pela chamada terapia racional emotiva comportamental, a chamada TREC, ou TREC, de Albert Ellis, que é o principal precursor da TCC, terapia cognitivo-comportamental, gente. O manual original de tratamento da terapia cognitiva para a depressão, de Aaron T. Beck e outros, né, afirma o seguinte: as origens filosóficas da terapia cognitiva remontam aos filósofos estoicos. Uma citação bem conhecida do Enquiridion de Epíteto, que é um filósofo antigo, né, dos estoicos, foi ensinada à maioria dos clientes durante as sessões iniciais do TREC, que é a terapia racional emotiva comportamental, por Ellis e pelos seus seguidores. Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre os acontecimentos. Isso tem no budismo também, que não é os fatos que acontecem, né,
que interferem na nossa mente, trazem sofrimento e até karma, mas como nós encaramos o que acontece, com quais emoções negativas nós encaramos o que acontece. Isso é ensinamento do Buda de 2500 anos e se conecta perfeitamente tanto essa visão estoica quanto essa visão de psicoterapia da cognitiva comportamental. Interessante isso, né, gente? 3 coisas tão distantes no tempo, né? O budismo 2500 anos, o estoicismo pelo menos 2200 anos, e essa terapia de década de 70, né? Um ano depois que eu nasci praticamente. Bom, posteriormente isso se tornou um elemento comum na fase de socialização de muitas outras abordagens da terapia cognitivo-comportamental. Também foram sugeridas semelhanças entre o estoicismo moderno e a TCC de terceira onda, né? Outra mais recente, né? E foram publicados relatórios individuais sobre a sua potência no tratamento da depressão. Também tem havido interesse em aplicar os princípios do antigo estoicismo à história da origem humana, à educação ambiental, até o vegetarianismo, gente, e aos desafios modernos do desenvolvimento sustentável, do consumo material e do consumismo. Tudo isso vem aí via estoicismo de alguma forma, né? Seamus McSweeney descreveu as práticas de exercícios espirituais como influenciando as da prática reflexiva. Muitos paralelos entre os exercícios espirituais estoicos e a moderna terapia cognitivo-comportamental foram identificados. Segundo o filósofo Pierre Hadot, a filosofia para um estoico não é apenas um conjunto de crenças ou reivindicações éticas, é um modo de vida que envolve prática e treino constantes, ou ascesis, né? Um processo ativo de prática constante, autolembrete, digamos assim. Epíteto, nos seus discursos, distinguiu 3 tipos de ato: o julgamento, o desejo e a inclinação. E o Hadot identifica esses 3 atos com lógica, física e ética, respectivamente. Mas aí, falando dessa nova ascensão aí do estoicismo, por que ele é tão popular atualmente, gente? Por que será que ele é tão popular assim? O estoicismo ele tem experimentado um renascimento significativo nesses tempos modernos. Seu apelo contemporâneo pode ser explicado por diversos fatores que ressoam profundamente com as inquietações da sociedade atual. Aí, falando um pouquinho desse fascínio da resiliência em um mundo incerto, que é um fator aí que, por que ele se torna tão popular, a ideia da resiliência, né? Nós vivemos numa era de incertezas econômicas, como vocês sabem, né? Também de crises climáticas, desafios políticos, né? Inclusive extremismos, pressões sociais constantes. Isso não é desconhecido de ninguém, né? O estoicismo ele enfatiza a ideia de que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar nossa resposta a eles. Esse ensinamento oferece, então, daí para quem vai buscar o estoicismo, uma ferramenta poderosa para que a gente lide com ansiedades modernas, ensinando que a serenidade vem da aceitação e do foco naquilo que está ao nosso alcance. Então, tudo isso, instabilidade econômica, crises globais que são crescentes, sobrecarga de informações, ainda mais no mundo digital também, né? E a constante mudança tecnológica também, vou falar um pouco mais disso depois. Isso tudo gera um ambiente de ansiedade generalizada, produto da nossa época, assim. Não é que a ansiedade está na moda, a depressão está na moda. É uma consequência da nossa modernidade, gente. Essa é a questão. E em contrapartida, o estoicismo oferece então um porto seguro, quando enfatiza a importância de controlar nossa resposta a eventos externos. A distinção fundamental entre o que podemos e o que não podemos controlar, né, nossos pensamentos e ações versus o mundo exterior, ressoa profundamente com a necessidade moderna de encontrar estabilidade interna em meio ao caos externo. A promessa de cultivar a resiliência, de não ser abalado pelas vicissitudes da vida, é um farol de esperança num mundo que frequentemente parece imprevisível, fora do nosso controle. O Buda deu a entender essas coisas também, porque ele se envolvia pouco com os problemas, né, digamos, políticos do mundo e tudo mais. Claro que isso, na questão das distorções, que nós vamos falar daqui a pouco, pode dar uma mensagem meio controversa que acaba levando a um escapismo, até uma covardia diante de certas situações. Mas não podemos esquecer que um dos 4 princípios básicos do estoicismo é a coragem. E isso temos que considerar muito.
Mas aí, nisso tudo, a gente tem que considerar também a ascensão da autoajuda, que é aí que vai complicar, né? Porque o estoicismo ele também se alinha com uma crescente popularização de uma literatura e de uma cultura de autoajuda, com uma abordagem prática para melhoria pessoal, que vai cair lá no coaching também, né? A filosofia estoica fornece princípios claros, aplicáveis para uma vida mais equilibrada e produtiva. E aí vocês já imaginam como a coisa pode complicar, né? Pode simplesmente tentar fazer o ser humano se tornar mais produtivo, mas ganhando salários de miséria? Não é uma coisa muito boa, né, gente? Não é muito sábio isso. Conceitos como disciplina, autodeterminação e controle emocional são amplamente explorados em livros e palestras motivacionais, né, dos coaching também, tornando-se um guia acessível para aqueles que buscam evolução pessoal, até espiritual também, né? A busca por autodesenvolvimento e bem-estar pessoal tem impulsionado a popularidade da autoajuda em diversas formas, desde formas que a gente pode considerar mais próximas do estoicismo clássico, ainda aceitável, até as formas mais tóxicas, mais fora da casinha que vive em Nárnia, né? O estoicismo, com seu foco prático na melhoria pessoal e na busca pela virtude, se alinha perfeitamente com essa tendência, né? E vai complicar também, dependendo do caso. Ao contrário de algumas abordagens de autoajuda que prometem soluções rápidas e superficiais, o estoicismo oferece um caminho estruturado, filosófico para crescimento interior. Mas mesmo assim o pessoal consegue bater tudo no liquidificador e transformar numa coisa só, né? Seus princípios, como a autodisciplina, a aceitação, a reflexão, são vistos como ferramentas tangíveis para alcançar uma vida mais significativa e satisfatória. A ênfase na ação e na aplicação prática dos ensinamentos estoicos torna a filosofia particularmente atraente para aqueles que buscam resultados concretos em suas vidas. Pois é. Mas a gente sabe que tem também a influência da mídia social. O que era a mídia social, né? As informações antigamente era que nem nessa figura aí, né? Era dessa forma aí, mas hoje já não é assim, né? A influência da mídia social nisso é muito grande, gente. O surgimento, né, o ressurgimento do estoicismo também se deve à disseminação de suas ideias em plataformas como o Instagram, o TikTok, o próprio YouTube. Eu estou fazendo isso nesse vídeo, nesse momento, inclusive, né? Então, trechos de textos de Sêneca, Marco Aurélio, Epíteto, muitas vezes condensados em frases inspiradoras, né, alcançam milhões de pessoas diariamente. O problema é quando elas são muito soltas e não têm contexto, né? Esse formato curto e direto facilita a compreensão e a adoção de princípios estoicos em diferentes contextos da vida moderna. Então, essa disseminação de ideias filosóficas ganhou um novo impulso com a ascensão das mídias sociais, dessas plataformas, então, que se tornaram veículos surpreendentemente eficazes para popularizar essas citações concisas e os princípios fundamentais do estoicismo. A acessibilidade dessas pílulas de sabedoria, muitas vezes apresentadas de forma visualmente atraente, de fácil compreensão, né, com videozinhos lá, muito criativos, né, despertou o interesse de um público mais jovem e amplo, que é o que está sendo cooptado agora, né? A possibilidade de compartilhar e discutir esses conceitos online também contribuiu para a criação de comunidades virtuais em torno do estoicismo, fomentando o aprendizado e a aplicação da filosofia no cotidiano. Embora possa haver o risco de simplificação excessiva, e acontece, né? A mídia social inegavelmente desempenhou um papel crucial em trazer o estoicismo de volta ao diálogo público. Esse é o ponto positivo, né? Mas é possível aplicações práticas do estoicismo na nossa vida moderna, gente? Será que é possível chegarmos a esse ponto mesmo, com todas essas coisas aí? Nossa questão de falta do tempo, administração do tempo, pois é. A popularidade do estoicismo também se explica, né, pela sua relevância prática aí. Os princípios dele podem ser aplicados em diversas áreas da vida, né, ajudando as pessoas a lidar melhor com os desafios psicológicos e sociais. Em que sentidos? Por exemplo, no gerenciamento do estresse e da ansiedade, como que poderia ajudar? A filosofia estoica propõe que muitas das nossas aflições surgem da tentativa de controlar o incontrolável. Esse é um ponto. Então, práticas como a reformulação cognitiva, a aceitação do destino, o famoso amor fati, e a atenção plena, que é o mindfulness, são ferramentas valiosas para lidar com o estresse e a ansiedade. Então, focando no presente e abandonando preocupações com o passado e o futuro,
o estoicismo ajuda a pessoa a reduzir a tensão mental e emocional. E isso, junto com psicoterapia, se tiver que ter medicação, vai ajudar sim, um conjunto, né? O estoicismo oferece técnicas que são consideradas poderosas para lidar com estresse e ansiedade, gente. Então, a reformulação cognitiva, por exemplo, que eu falei agora, nos encoraja a examinar nossos pensamentos e crenças sobre eventos estressantes, buscando perspectivas mais racionais e objetivas. As técnicas de aceitação nos ensinam a reconhecer e aceitar as coisas que não podemos mudar, evitando o sofrimento causado pela resistência inútil, quando não se pode mudar. Tipo, o luto. Morreu alguém, eu não posso fazer essa pessoa ressuscitar. Então, é algo com o qual eu tenho que trabalhar. É um bom exemplo de coisa que não podemos mudar. A prática da atenção plena, né, o mindfulness, embora não exclusivamente estoica, né, se alinha com o princípio de viver o presente e evitar a preocupação excessiva com o futuro ou arrependimento do passado. Ao aplicar esses métodos, podemos aprender a navegar por situações desafiadoras com mais calma e equanimidade. E no estoicismo moderno, o mindfulness foi cooptado é uma das técnicas do estoicismo moderno, digamos, embora não fosse originalmente, né, porque ela é de origem budista. Né. Outra é a construção da resiliência, gente, que é uma palavra também mágica desses tempos modernos aí, né, que a gente tem que considerar. A resiliência estoica ela é baseada na prática da tolerância à adversidade. A filosofia ensina que os desafios devem ser encarados como oportunidades de crescimento. Ao aceitar as dificuldades e buscar extrair aprendizados delas, desenvolvemos uma mentalidade mais forte e preparada para enfrentar as adversidades da vida. Essa abordagem pode ser aplicada no ambiente de trabalho, nos estudos, em qualquer situação desafiadora, desde que não sirva para vocês serem explorados nesses lugares, ok, gente? A resiliência, a capacidade de se recuperar das adversidades, então, ela na realidade é uma qualidade essencial na vida moderna. E aí o estoicismo oferece esse caminho para desenvolver o que se chama de resistência mental, né? Ao abraçar desafios como oportunidades de crescimento, aprender com os fracassos em vez de se deixar abater por eles e concentrar nossa energia no que podemos controlar, fortalecemos nossa capacidade de enfrentar as inevitáveis dificuldades da vida. A prática da premeditação dos males, chamada premeditatio malorum em latim, né, que envolve imaginar cenários negativos potenciais, paradoxalmente nos ajuda a apreciar o presente e a nos preparar mentalmente para possíveis contratempos, diminuindo seu impacto emocional quando ocorrem. Eu uso essa premeditação dos males há muito tempo, desde criança. É uma técnica que existe no budismo tibetano, com outros formatos, outros nomes, mas é parecida. E eu uso essa técnica principalmente antes de dormir, né, em que eu fico pensando em coisas com essa característica aqui. Isso é incrivelmente estoico, gente. E em relação aos relacionamentos, né, também isso tem efeitos positivos, a gente não pode negar, né, gente? Tem pontos que a gente tem que ver aí. As relações interpessoais também podem se beneficiar desses ensinamentos estoicos. A prática da empatia, da compaixão, aliada à compreensão de que não podemos controlar as ações dos outros, contribui para relações mais saudáveis, né? Não vai ficar exigindo do outro que ele não pode dar também, né? Então o estoicismo incentiva o julgamento menos impulsivo, o controle das emoções e a busca pela harmonia nas interações sociais. Embora possa haver uma percepção equivocada, né, de que o estoicismo promove o isolamento emocional, a filosofia, na verdade, oferece princípios valiosos para melhorar nossos relacionamentos. A prática da empatia nos encoraja a tentar entender a perspectiva dos outros, reconhecendo que suas ações são frequentemente motivadas por suas próprias circunstâncias e crenças. A compaixão nos leva a desejar o bem-estar dos outros, como o próprio Buda disse, né, e a oferecer apoio quando necessário. A ênfase na compreensão e na comunicação clara pode ajudar a evitar mal-entendidos e conflitos. Ao aplicar os princípios estoicos em nossas interações, podemos cultivar relacionamentos mais saudáveis, significativos e duradouros. Mas, gente, não tem como a gente ficar fora das distorções modernas de tudo isso, né? Agora nós vamos falar de distorções. O estoicismo tem sido amplamente redescoberto hoje em dia, né? Mas sua popularização, entretanto, né,
especialmente em contextos empresariais, que é onde entra o coaching, né, e de autoajuda, tem levado a muitas distorções. Muitas interpretações errôneas transformam essa filosofia rica e complexa num conjunto de ideias simplificadas, que podem ser mal compreendidas e aplicadas de forma inadequada. E é isso que nós vamos falar agora nessa parte do vídeo. Como que isso tem acontecido? Vamos ver aqui. Primeira questão das interpretações errôneas que nós temos que trabalhar. O estoicismo não é sobre ser sem emoção. Não tem a ver com ser sem emoção. Não é isso. Não é isso. Por que eu digo isso? Porque uma das ideias mais comuns e equivocadas, né, sobre o estoicismo é que ele prega a erradicação das emoções. Não, nem o budismo prega a erradicação das emoções. Ele transforma as emoções negativas em emoções positivas. E mesmo o estoicismo não prega a erradicação das emoções. Entendam bem isso. Na verdade, os estoicos reconheciam a importância das emoções e acreditavam que elas deveriam ser compreendidas e processadas. Então, no budismo, substituir as negativas por positivas, e no estoicismo ser compreendidas e processadas, que é o que se faz também na TCC, terapia cognitivo-comportamental, hoje, que tem uma inspiração estoica, né? O objetivo estoico não é se tornar insensível, mas sim desenvolver a capacidade de não ser dominado por emoções descontroladas, aprendendo a reagir de maneira racional e equilibrada. Tudo isso dentro do bom senso, gente, não de uma opressão, de forma alguma. É isso que tem que ser compreendido pelas pessoas. Os estoicos reconheciam a existência das emoções, alegria, tristeza, raiva, medo, como impressões iniciais. O cerne da filosofia reside em não se deixar dominar por essas emoções, especialmente as destrutivas, como diz o budismo também. O objetivo não é extirpá-las, mas sim compreendê-las, processá-las racionalmente e evitar que controlem nossas ações e julgamentos. É isso. Então, um estoico moderno que busca a supressão completa de seus sentimentos está, portanto, distorcendo um princípio fundamental da filosofia. É uma distorção imperdoável, gente. Totalmente equivocada e que pode causar muito mal a si e aos outros. Então a gente tem que ter essa percepção na hora que for, né, fazer essas coisas, que for falar dessas coisas o tempo todo. Uma outra questão. O estoicismo não é sobre suprimir seus desejos, não tem a ver com supressão de desejos, não é ser sem emoção e também não é suprimir os desejos. Outro ponto importante. Outro erro comum nessa ideia de que um estoico deve eliminar completamente seus desejos. Não, gente, não vai virar um robô. Os estoicos não defendiam uma vida ascética, sem anseios, mas sim uma reflexão sobre quais desejos são verdadeiramente valiosos, até porque tem a ver com a virtude, né, também. Eles enfatizavam a distinção entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está, ensinando que a busca pela felicidade deveria ser baseada naquilo que depende de nós mesmos e em valores autênticos como a virtude e a sabedoria. A filosofia estoica não propõe, então, uma vida de apatia ou de indiferença, como a gente vê muita gente distorcendo aí nessa espiritualidade nova era, namastê, gratiluz, de positividade tóxica, gratidão tóxica, resiliência tóxica, né? Em vez disso, ela nos convida a examinar nossos desejos à luz da razão e da virtude. Analisar. O Buda tem também a meditação analítica nesse sentido. Temos que analisar. Esse é discernimento, né? O foco está em alinhar nossos anseios com aquilo que é verdadeiramente valioso e, crucialmente, com aquilo que está sob nosso controle. Ok. Desejar a virtude, a sabedoria, a justiça é perfeitamente compatível com o estoicismo. E justiça inclui justiça social, gente, porque justiça é justiça em todos os seus níveis, ok? Então, o estoico, além de não suprimir seus desejos e de ter emoções buscando controlá-las, equilibrá-las, não é uma pessoa que não busca justiça social. Ele não é uma ameba social, de forma alguma, né? Então o problema surge quando nos apegamos a desejos por coisas externas e incontroláveis, então como a riqueza, a fama, ou então a aprovação alheia, que nos tornam vulneráveis à frustração e ao sofrimento. Aqui sim nós temos problemas. A pessoa que se apega a muita riqueza está no oposto disso.
A fama e a aprovação alheia, a mesma coisa, gente, ok? Temos que entender bem essa questão aqui. Bom. E por fim, né, o estoicismo não é sobre aceitação passiva, não tem a ver com isso, com aceitação passiva das coisas. Uma das distorções mais prejudiciais do estoicismo moderno é a ideia de que ele prega a simples aceitação resignada das circunstâncias. Embora os estoicos defendessem a serenidade diante do que não podemos mudar, eles também incentivavam a ação dentro da esfera de influência de cada indivíduo. Isso. Se é na esfera política, a ação ali, na esfera social, na esfera ambiental, na esfera religiosa, onde fosse, é necessário ação. Então isso é super importante. O estoicismo é uma filosofia ativa que busca melhorar a si mesmo e ao mundo ao redor dentro dos limites do que é possível. Isso sim. Né? Embora a aceitação daquilo que não podemos mudar seja um pilar central da filosofia, isso não implica em inércia, gente. Não é isso. Por quê? Porque os estoicos acreditavam firmemente na importância da ação virtuosa e da busca pela melhoria dentro de nossa esfera de influência. Eles nos encorajariam hoje, né, se estivessem aqui, a trabalhar diligentemente em nossos objetivos, a contribuir para o bem comum, a lutar por justiça, inclusive justiça social, reconhecendo ao mesmo tempo que o resultado final muitas vezes está além do nosso controle. Confundir a aceitação do inevitável com a passividade diante do que pode ser mudado é uma deturpação significativa do estoicismo. Que aí vai além, né? Aceitar o inevitável é uma coisa, agora ser passivo até com o que pode ser mudado é um derrotismo que vai contra o princípio da coragem, que é um dos princípios básicos, né, basilares do estoicismo. Bom, mas aí a gente tem que entender também que hoje, no estoicismo moderno, há um lado sombrio. Né? Porque, embora o estoicismo ofereça um caminho para autodomínio, resiliência, sua interpretação equivocada pode levar a algumas armadilhas bem perigosas, gente. Vou citar alguns aqui, né? O primeiro deles é o perigo do distanciamento social, gente. A crença equivocada de que um estoico não deve sentir emoções, né, pode resultar num distanciamento emocional prejudicial. Em vez de cultivar um relacionamento saudável com suas emoções, algumas pessoas acabam reprimindo, né, essas emoções. E isso pode gerar consequências psicológicas negativas, como ansiedade e depressão, e a coisa vai ficar feia, né? Então, tentar reprimir ou negar as emoções consistentemente pode resultar em dificuldade em se conectar de modo genuíno com os outros, em processar experiências de forma saudável. Acaba gerando um isolamento. Um indivíduo que se esforça para ser estoicamente forte a todo custo pode acabar se isolando de suas próprias necessidades emocionais e das necessidades emocionais daqueles ao seu redor. Ele fica, digamos assim, resignado naquela situação emocional e acaba se afastando dos outros. Vocês imaginam em jovens isso acontecendo, pessoal? Que problema que pode acontecer nesse distanciamento, por vários motivos que seja? Pois é, depois a gente não sabe como nascem os incels, os red pills aí, por causa desse tipo de comportamento, né, gente? Bom, temos também o potencial para isolamento social, que é o que eu estou falando, né? Ao adotar uma visão extremista do estoicismo, algumas pessoas se afastam de relações sociais significativas, não só emocionalmente, né? O distanciamento emocional, um isolamento social é outro. E ficam acreditando então que a autossuficiência é o único caminho para a paz interior. Tipo, eu me basto, eu sou autossuficiente. Não existe isso. Esse isolamento não é bom, gente. Nem o distanciamento emocional, nem esse isolamento social. No entanto, os estoicos clássicos, como Sêneca, Marco Aurélio, enfatizavam a importância da vida em sociedade e do dever para com os outros. Isso é importante. Então, quem está indo fora disso está se contradizendo. O estoicismo não prega o isolamento, mas uma interação consciente e harmoniosa com o mundo. A crença de que a autossuficiência emocional completa é o ideal, né, pode levar indivíduos a se afastarem de relacionamentos íntimos, de sistemas de apoio. Isso só vai ser um looping depressivo terrível, né?
A ideia de que depender dos outros é uma fraqueza, por exemplo, né? Quando levada ao extremo, pode criar barreiras interpessoais e impedir a formação de laços significativos essenciais para o bem-estar humano. Coloquem isso na juventude e adolescentes para verem o estrago que esse tipo de coisa faz, gente. Vocês já imaginam, né? Que estrago é esse? Muito terrível, gente, muito terrível. Bom, o risco de negligenciar a inteligência emocional também é um outro fator que tem que ser considerado. O foco no controle interno e na racionalidade pode fazer com que alguns seguidores modernos do estoicismo negligenciem a inteligência emocional, que é um elemento essencial para uma vida equilibrada. Então, a capacidade de reconhecer, compreender e administrar as emoções é crucial para a saúde mental, para a construção de relações saudáveis. O verdadeiro estoicismo não rejeita a inteligência emocional, entendam isso, mas a incorpora de forma a evitar os chamados impulsos destrutivos, gente. É isso que nós temos que entender, né? A inteligência emocional envolve a capacidade de reconhecer, compreender, gerenciar nossas próprias emoções e as emoções dos outros. Uma interpretação distorcida do estoicismo pode levar à desvalorização da empatia e da capacidade de se colocar no lugar do outro, que é uma prática espiritual muito importante, gente. No budismo ela é super importante, por exemplo. Então, se você não valoriza a empatia e nem o se colocar no lugar do outro, começa a realmente ficar frio emocionalmente, a coisa vai embora, né? Vai ficar pior. Focar excessivamente na lógica e na razão, aí, em detrimento da compreensão emocional, pode prejudicar a capacidade de construir relacionamentos saudáveis e de navegar em situações sociais complexas, em que a pessoa não vai saber como fazer, ela não vai ter traquejo para tratar, digamos assim, dessas relações sociais complexas, gente. Aí vai ficar muito difícil. Por isso que eu digo, a meditação aqui, né, o mindfulness, pode ajudar muito, sim, né? Para aplicar o estoicismo de maneira autêntica e eficaz, é essencial entender essas nuances, evitar interpretações simplistas que o reduzem a uma filosofia de insensibilidade ou passividade. Mas eu digo que o verdadeiro estoicismo não é uma negação da humanidade, mas uma maneira consciente e virtuosa de se viver, gente. É importante que vocês entendam isso de uma vez por todas. E aí sim vocês podem, né, como mostram essas figuras, ter toda a tranquilidade do mundo. O contato com a natureza é muito importante, o estoicismo prega isso também, né? Essa conexão com o natural, de onde nós viemos, então ela não pode ser nunca esquecida, de forma alguma, gente, ok? Mas, aí, por que apareceu essa imagem aqui? Tem um estoicismo de autoajuda que está se tornando muito tech e também tóxico. Então eu digo, o estoicismo de autoajuda é tech e é tóxico, tecnológico, né? A gente pode chamar de até que de tecnologia estoica por um lado aí. Como assim? Vocês já vão saber do que eu estou falando. Porque a busca por serenidade e resiliência no mundo cada vez mais caótico e digitalizado tem impulsionado um interesse crescente pelo estoicismo, isso não há dúvida. Então essa filosofia antiga, né, com a sua ênfase na virtude, na razão, na aceitação do que não podemos controlar, parece oferecer um antídoto promissor para as ansiedades da vida moderna. Então nesse contexto, tem surgido um fenômeno que a gente pode chamar de tecnologia estoica, né, que é uma crescente incorporação de princípios estoicos, nem que sejam soltos, né, em aplicativos de mindfulness para meditar, plataformas de bem-estar digital e até mesmo em conteúdos de autoajuda online. Aí desse modo solto é que causa o problema. Mas eu digo, estoicismo não é autoajuda, gente. Isso está no título do nosso vídeo. São coisas totalmente diferentes, como vocês viram. A necessidade de atenção plena nunca foi tão premente, ok? Bombardeados por notificações, informações, estímulos constantes, nossa capacidade de focar e de estar presente no momento se deteriora. Pois é. A tecnologia, né, paradoxalmente, a fonte dessa distração, também se apresenta como uma solução às vezes, prometendo ferramentas para cultivar a atenção plena. Ok, nesse cenário, então, a filosofia estoica encontra um terreno bem fértil.
Sim. Porque seus ensinamentos sobre controle dos impulsos, distinção entre o que depende de nós e o que não depende, e a importância do momento presente acabam ressoando, né, com os objetivos da prática de mindfulness, que vem lá do budismo, por exemplo, né. Então, a evolução dos aplicativos de atenção plena, né, para incorporar os ensinamentos estoicos é um reflexo dessa convergência, e é fácil de encontrá-los. Inicialmente focados em técnicas de respiração e meditação, muitos aplicativos agora, nos últimos anos, têm oferecido módulos e exercícios inspirados em conceitos estoicos, como a tal dicotomia do controle, que eu falei já bem no início do vídeo, a visualização negativa, que eu falei agora há pouco, que é um exercício que eu faço desde criança, e a prática da gratidão. Aí tá, a gratidão aí vira gratidão tóxica muitas vezes, né? Como se você fosse grato até por abusos. Não faz sentido isso, gente. Não tem nada a ver com estoico isso. Isso é um anti-estoicismo. Então, essa estoicização, entre muitas aspas, da tecnologia de bem-estar, pode parecer promissora à primeira vista, né? Oferecendo acesso facilitado a ferramentas para o desenvolvimento da resiliência emocional. No entanto, é crucial reconhecer os perigos, né, que são inerentes a essa ascensão da tecnologia estoica. A simplificação excessiva dos princípios estoicos em pílulas digitais, aquela coisa bem típica, né, e a sua comercialização como mais um produto de autoajuda vendido lá nos Hotmart da vida, né, podem levar a distorções significativas, gente, bem complicadas. Superficialização no mínimo, mas mais do que isso. A profundidade filosófica do estoicismo, que envolve uma reflexão contínua sobre a natureza da virtude e do bem-viver, corre o risco de ser reduzida a técnicas superficiais para, entre aspas, hackear a felicidade e a produtividade. Pois é. Diria meu amigo Itamar que isso só serve ao capitalismo, né? Fala, não, serve para todo tipo de abuso e de domínio sobre os outros, né? Infelizmente. Além disso, a cultura da autoajuda, muitas vezes impulsionada por uma lógica de otimização constante e de busca incessante por resultados, principalmente os coaches, né, pode se infiltrar na aplicação do estoicismo. Aí a coisa fica terrível. A pressão para ser estoico da maneira certa, para alcançar um estado de imperturbabilidade constante, pode se tornar uma nova fonte de ansiedade e frustração. E eu já vi muita gente passando por isso, muitos coaches, muitos praticantes, né, que tentam se impor essa espécie de autocontrole de um modo muito inadequado. A busca por uma perfeição estoica inatingível, que aí fica até semelhante à busca do corpo perfeito, né, gente? Alimentada por conteúdos online e comunidades virtuais que muitas vezes reforçam interpretações rígidas e superficiais, pode se tornar tóxica, afastando os indivíduos da verdadeira essência da filosofia. Pois é. Nos últimos anos, a tecnologia tem moldado profundamente a forma como interagimos com a filosofia estoica, né? Então, num mundo acelerado, hiperconectado, onde a distração e a ansiedade digital se tornaram a norma, cresce a necessidade de um refúgio mental que ofereça estabilidade e clareza. Aí vem, né, o estoicismo, que tem foco na autodisciplina, resiliência, aceitação do incontrolável, que aí acaba sendo cooptado para esse tipo de coisa, né? A atenção plena mesmo, né, que é o mindfulness, que foi popularizada como ferramenta para lidar com o estresse moderno, acabou encontrando no estoicismo esse aliado natural. Aí também os ensinamentos do Sêneca, Epíteto, Marco Aurélio, que sempre enfatizam a importância de se concentrar no momento presente, né, aceitando a realidade como ela é, sem se apegar às emoções negativas. Então tudo isso leva a uma interseção entre estoicismo, mindfulness, que acabou impulsionando esse surgimento dos aplicativos, das plataformas que promovem práticas inspiradas na filosofia estoica. Por exemplo, desde os diários de gratidão até meditações guiadas baseadas em reflexões filosóficas. Está tudo conectado, meio que colocado no processador, no Mac processador moderno, né, gente? Contudo, essa digitalização do estoicismo também levanta questões importantes, né? A filosofia, que originalmente exigia introspecção, reflexão profunda, agora está sendo reduzida a frases motivacionais em redes sociais e rotinas mecanizadas de treinamento mental, vendidas por muitos coaches
como soluções rápidas para a angústia moderna. Falcatrua, gente. Cilada bino, corre longe. Isso pode levar a uma visão distorcida e superficial do estoicismo, transformando ele num produto de autoajuda excessivamente simplificado, como se fosse a panaceia da vez, mas na verdade é só um engodo, gente. Então tenham muito cuidado com esse tipo de coisa. E livros também que acabam caindo nessa situação, né? E aí o que nós devemos fazer se a gente quer ter uma proximidade com o estoicismo de verdade? Nós vamos ter que acabar encontrando o nosso próprio caminho, que vai além das interpretações errôneas que eu critiquei aqui, né? Então, para evitar a armadilha do estoicismo tóxico, como nós podemos dizer assim, excessivamente tecnológico, né, que eu quero dizer, é essencial personalizar a abordagem a essa filosofia. Em vez de seguir cegamente modelos pré-definidos ou aderir a uma interpretação dogmática do estoicismo, cada pessoa deve encontrar uma maneira autêntica de aplicar esses princípios. A filosofia estoica não é uma solução universal, mas um conjunto de ferramentas que devem ser adaptadas às necessidades e experiências individuais. Então, a rigidez na adoção do estoicismo pode ser contraproducente. Tem nenhuma rigidez na dieta, uma rigidez no exercício físico, até rigidez na meditação, nada disso vai dar o resultado que nós gostaríamos de verdade. Muitos adeptos modernos interpretam a filosofia como um chamado à indiferença emocional absoluta, reprimindo sentimentos e tratando qualquer vulnerabilidade como fraqueza. Então, essa distorção não apenas contradiz os ensinamentos originais, mas também pode levar a um distanciamento emocional prejudicial, como eu falei antes. O verdadeiro estoicismo, ele incentiva o equilíbrio, gente. Reconhecer as emoções sem ser dominado por elas e agir com sabedoria diante dos desafios da vida. E nisso se aproxima muito do budismo. Não é à toa que a meditação encaixou tão bem no estoicismo moderno, né? Um estoicismo autêntico também exige aprendizado contínuo. Aí é que está. Em vez de se prender a interpretações superficiais, que parece que é só isso que os Namastê Gratiluz gostam, não gostam de estudar de verdade, né? É fundamental estudar os textos clássicos, refletir sobre suas mensagens e adaptá-las à realidade contemporânea. Não há problema nenhum, até temos que adaptar isso à realidade contemporânea, senão vamos praticar coisa num contexto de, sei lá, milhares de anos atrás, não faz sentido mesmo. Ao explorar diferentes perspectivas e integrar outras abordagens filosóficas e psicológicas, é possível enriquecer a própria compreensão do estoicismo e torná-lo uma ferramenta realmente transformadora, gente. E aí vamos para os nossos finalmente aqui, né? Aqui um Marco Aurélio Tech, né? Um Sêneca Tech, um Zenão, fica difícil, é uma figura, né? É difícil saber quem é que a IA gerou. Bom, então podemos pensar assim para concluir num estoicismo moderado e sem distorções. Será que é possível, gente? Vamos ver. É fundamental a gente defender isso, um estoicismo moderno, moderado e livre de distorções. Encontrar seu próprio caminho na aplicação do estoicismo significa o quê? Adotar seus princípios básicos, por exemplo, a primazia da virtude, a aceitação do inevitável, o foco no presente, enquanto se permite uma interpretação pessoal e flexível. Não se trata de aderir rigidamente a um conjunto de regras pré-definidas, mas de usar a filosofia como um guia para reflexão, para tomada de decisões conscientes. A flexibilidade e a adaptabilidade são cruciais. Reconhecer que o estoicismo oferece ferramentas para navegar a vida e não um manual de instruções inflexível permite uma aplicação mais saudável, mais realista. Haverá momentos de vulnerabilidade, de emoções intensas e de desafios que testarão nossa resiliência. O estoicismo não prega a supressão dessas experiências, mas sim a forma como as encaramos e como escolhemos responder a elas, apenas isso. Finalmente, a busca do aprendizado contínuo é essencial, né? O estoicismo não é uma doutrina estática, mas é um caminho de exploração e reflexão constante, até por ser filosofia, né? Ler os textos originais, dialogar com diferentes interpretações e, acima de tudo, aplicar os princípios à própria vida, adaptando-se às próprias experiências e desafios, é o que permite um crescimento genuíno, uma compreensão cada vez mais profunda dessa filosofia que é atemporal.
ao resistir à sedução de um estoicismo tecnológico simplificado e tóxico, né, podemos abraçar uma abordagem mais mais até personalizada mesmo, né, com as nossas nuances, e em última análise mais eficaz para cultivar a serenidade e a sabedoria num mundo complexo. Diante da crescente digitalização e mercantilização do estoicismo, e não falo só dos livros, mas dos cursos e tudo também, né, é fundamental adotar uma abordagem equilibrada. O estoicismo pode ser uma filosofia poderosa para enfrentar desafios da vida moderna, sim, mas deve ser aplicado com discernimento e profundidade, não como um mantra de autoajuda descartável, não, de jeito nenhum. Não é assim, gente, não é assim. O estoicismo moderado reconhece a importância da atenção plena e da resiliência, sem cair na armadilha da rigidez emocional e da desconexão humana. Isso é importante. Ele valoriza a reflexão, o autoconhecimento, o aprendizado contínuo, incentivando um crescimento genuíno e sustentável. Em vez de buscar respostas rápidas em aplicativos ou frases emocionais, gente, os verdadeiros praticantes do estoicismo devem se aprofundar na filosofia, encontrando nela uma fonte autêntica de sabedoria e de transformação. Entenderam? Esse é o recado mais importante. 1h30 desse aulão aqui, né? De 1h30 sobre estoicismo, suas origens, distorções modernas e o que fazer com isso, gente. Ok? Gostaram? Gostaram dessa apresentação? Acharam didática? Ótimo, comentem aí. Mas, né, gente, vamos lá. Quem gostou, curte esse nosso vídeo, compartilhe ele com pessoas que possam realmente se beneficiar, inclusive o pessoal jovem que anda caindo na forma tóxica disso, né, para evitar problemas aí com os jovens de vocês. Se inscrevam no nosso canal, gente, quem não é inscrito ainda, por gentileza, quem puder se tornar membro, agradeço muito também. Quem quiser fazer um Pix de apoio em qualquer valor para ajudar o nosso canal, use a chave Pix paystackle@gmail.com, que também é o meu e-mail. Agradecemos todo e qualquer apoio que vocês quiserem e puderem nos dar, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu YouTube é youtube.com/paulostackle. Paystackle é como vocês me encontram em 3 redes sociais, o Instagram, o Threads e o Blue Sky. TikTok paulo.stackle, x_paystackle e o meu e-mail paystackle@gmail.com. Vocês podem mandar dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. Fico completamente à disposição de vocês. E era isso que eu tinha para hoje, explicando um tema que há horas o pessoal me falava o que eu achava dessa onda de livros e cursos e tudo sobre um estoicismo que na verdade é um estoicismo moderno, né, um pouco diferente daquele formato que eu falei no início do vídeo, e agora vocês já têm condição de fazer a avaliação de vocês, o julgamento de vocês quando isso chegar a vocês e vocês precisarem tomar alguma atitude sobre o que fazer nesse sentido, ok? Bom, era isso então que eu tinha para hoje e até o nosso próximo vídeo, pessoal.